50 anos a gente fala em estádio municipal de futebol em Blumenau. É verdade. E esse é um desafio que agora, muito próximo, agora em janeiro, vai se tornar realidade aqui para a nossa cidade. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo jornal O Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso é que é audiência. Está começando mais um O Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. E aí, pessoal, tudo bem? Bora trabalhar hoje para falar sobre o SESI. É nosso, o Complexo Esportivo do SESI. É o assunto de hoje. Quais os planos da Prefeitura para aquele incrível equipamento esportivo? As prioridades, a partir de quando ele será nosso mesmo? Já estamos com a chave? O assunto de hoje é o Complexo Esportivo do SESI. Para isso, nós estamos recebendo o prefeito Mário Delbrandi. Fala, abençoado, tudo bem? Uma bênção, obrigado pela oportunidade, PC. Quero saudar a todos que estão nos acompanhando aí nesse dia especial para a gente falar desse assunto que muito se conversa, pouco às vezes se tem o resultado, a informação correta e deixar todo mundo atualizado em relação a isso, né? Junto com o nosso secretário de Turismo e Lazer, Marcelo Groy, deixar a comunidade esclarecida sobre o SESI. Não sei se tu queres que eu responda, eu já saio respondendo, né? Se tu quiser, eu espero um pouquinho. Vou apresentar então o secretário Marcelo Groy, atleta olímpico. Fala, secretário. Prazer estar aqui. Obrigado. Vamos falar sobre esse tema aqui, que há anos a gente tem conversado, mas agora definitivamente demos um fim para isso. E definitivamente é nosso. Quem é o dono do SESI hoje? Vamos explicar isso. Então, o nosso ponto de partida é: o SESI já é patrimônio de Blumenau, prefeito? Nós podemos considerar o SESI como patrimônio de Blumenau. Claro que, pela primeira vez, o governo do estado assinou um documento comprometendo-se com a transferência do SESI para a cidade de Blumenau. É um protocolo no qual ele deixa claro suas intenções e também as intenções da Fiesc, que foi assinado, inclusive, pelo presidente da Fiesc, Mário Aguiar. Acho que é importante aqui dizer, algumas pessoas dizem, não, isso é balela, isso é questão eleitoral, isso é questão blá, blá, blá. Não, isso aqui é uma ação clara que, inclusive, veio o presidente da Fiesc para Blumenau assinar esse protocolo em conjunto comigo e com o governador. Então, ele não iria se prestar a fazer algo que não fosse a realidade, os fatos e a visão em relação a esse processo. Então, é absolutamente consolidado, o SESI está nas tratativas finais do governo do estado para aquisição e posterior transferência para a cidade de Blumenau. Bom, prefeito, quando isso vai acontecer? Isso, quando é que as chaves... Quando as chaves vêm? As chaves vêm logo no início de janeiro. Por que não vem esse ano? Porque tem regras em relação ao ano eleitoral. O patrimônio não pode ser transferido em ano eleitoral para o município. Então, agora está se fazendo essa parte documental da Fiesc com o Estado, porque tem permuta de um terreno em Joinville e mais pagamento em dinheiro para complementar os valores. Isso é negócio do Estado conosco, né? Do Estado com a Fiesc, e conosco resta depois receber efetivamente a transferência. Então não tem outra alternativa do governo do Estado a não ser transferir esse patrimônio aqui para a cidade. Bom, então as chaves o município assume em janeiro. Então, do ponto de vista legal... o SESI passa a ser de Blumenau de fato a partir de janeiro de 2025. E por que não agora? Por conta do impedimento legal em razão da questão eleitoral. Isso. Mas é importante destacar o seguinte aqui, né? O que de lá é nosso? O terreno já é do município. O terreno foi cedido à indústria, cedido ao município. Então, o patrimônio do município ali são oficialmente são 380 mil metros quadrados de terra que são do município, ou seja, é terreno pra caramba, né? Que o município repassou à época para a Fiesc para implementar o complexo esportivo na condição de que ao final fosse transferido para a cidade. Então, esse já é nosso. O que está vindo para a cidade? Está vindo para a cidade a estrutura física implantada sobre o terreno. O governo do estado está indenizando a Fiesc para que aí possa ser feita a transferência. Então vai vir para o município não a doação do terreno, vai vir para o município a transferência das edificações que estão sobre o SESI, ou seja, a titularidade do município para com as edificações. Isso vale destacar, né? Quando o secretário Marcelo foi secretário de esportes em 2006, já 5 já começou uma tratativa à época de compra do SESI, que acabou não dando certo naquela época, e agora nós começamos em março de 2021,
Nós tivemos a primeira reunião lá no gabinete, no meu gabinete, junto com o Marcelo, com o seu Ulrich Kuhn, que é o diretor regional, presidente regional da Fiesc aqui, onde nós nos colocamos à disposição e buscamos já naquele momento, em 2021, trazer o SESI para a cidade. E depois de 3 anos conseguimos realizar aí esse sonho. Foi um desafio, né? E o importante disso tudo, né? Na primeira reunião que foi feita, eu acho que em abril ou maio lá na Fiesc, eu levei um documento dizendo que eu não queria pagar nada, né? O município queria de graça. E chegamos nesse acordo sem o município tirar um centavo do bolso. O município não pagou nada em relação à questão da estrutura física da Fiesc. O município vai ter que fazer, claro, as adequações necessárias e as reformas necessárias de um complexo que não está abandonado. Eu acho que é importante dizer, mas há muito tempo, por conta da mudança de foco da Fiesc, né, o SESI não teve o tratamento, o cuidado que ele merece para poder sediar as grandes competições, inclusive o futebol, né? Então, acho que a gente teve um avanço aí e já conseguimos garantir, inclusive, né, para que usar no ano que vem 5 milhões de reais para fazer as reformas iniciais. Então, a gente está recebendo o SESI e recebendo dinheiro para fazer a reforma, ou seja, já para começar a melhorar essa infraestrutura e atender essa comunidade. Isso, então o SESI passa a ser nosso, custo zero para aquisição daquela estrutura, do ginásio, das piscinas, do estádio, e com 5 milhões, resultado de uma emenda da bancada do Vale. Que é importante agradecer aos deputados que fizeram esse trabalho, o deputado Ivan Nats, deputado Marcos da Rosa, deputado Egito Ferrari e deputado Napoleão Bernardes, com os outros deputados, né, do Vale, são 9 no total, que aprovaram a destinação dessa emenda para cá. Muito bem, então a gente pode avançar na nossa conversa e colocar a seguinte questão agora. Quais são os planos, então, do município para toda aquela estrutura, né? O que será prioridade a partir de janeiro de 2025, quando o município estiver com as chaves do Complexo Esportivo do SESI? Bom, vamos só lembrar, o prefeito, quando assumiu a prefeitura lá em 2018, né, ele lançou um desafio, e a gente sempre tem colocado isso, de que uma cidade, para ter qualidade de vida, ela tem que ter parques públicos e praças públicas, né? E o SESI, apesar de toda a sua dimensão do que representa para o esporte, do que vai representar para o turismo, enfim, para tudo aquilo que se destina o SESI, mais importante é ser um espaço público aberto à população, e esse, como tantos outros que nós e o prefeito inaugurou, vamos lembrar aqui do Parque das Itopavas, vamos lembrar da Artex, e agora de posse definitiva já da prefeitura, e o SESI, em todas as áreas de Blumenau, criando grandes parques públicos, o SESI com mais de 386 mil metros quadrados, né, também vai ser entregue ao público, claro, aberto ao público e talvez assim, nós tivemos tempo para nos preparar. Muitas vezes as pessoas perguntam, pô Marcelo, mas vocês às vezes, aquilo é um elefante branco. Nós conhecemos profundamente aquilo que vamos assumir, profundamente, detalhe por detalhe. Então, a partir de janeiro, quando se inicia definitivamente o processo de municipalização do SESI, a gente já tem uma clareza daquilo que vamos fazer em todos os aspectos, tanto do parque público, quanto do desenvolvimento da questão da infraestrutura esportiva e também, especialmente, daquilo também que vai servir para o turismo. Vamos lembrar, PC, o Parque Vila Germânica, hoje, se você for lá hoje, são mais de 290 dias de eventos. É uma enormidade de eventos que o Parque Vila Germânica está esgotado. E o SESI vem junto com toda a questão esportiva, também vem para auxiliar o turismo, para nós termos espaços para o turismo de Blumenau lá também. Fora, bom, há quantos anos, pensei, você que foi do esporte tanto tempo, há 50 anos a gente fala em estádio municipal de futebol em Blumenau. É verdade. E esse é um desafio que agora, muito próximo, agora em janeiro, vai se tornar realidade aqui para a nossa cidade. E é um desafio que a gente tem toda a condição, claro que não da noite para o dia, mas com responsabilidade de implementar lá. Implementar um estádio no qual pode participar e jogar o nosso BEC, pode participar e jogar o nosso metrô, eles terem a casa deles ali. Junto com todas as outras modalidades também, né? A própria questão da pista de atletismo que precisa ser revitalizada para que os nossos atletas, né, eles possam treinar lá. Hoje, nosso atleta que foi para a Olimpíada, né, Suzana, vai treinar em Timbó, né?
Claro, nós apoiamos, nós temos toda a secretaria, mas precisa desse espaço. E isso vai devolver novamente essa condição para os nossos atletas. Claro. Precisa ter investimento. Mas o que isso retorna? Né? Vamos voltar um pouquinho para 2019. Né? 2019, PC, nós tivemos em Blumenau os Jogos Escolares da Juventude. Tivemos aqui 12.500 atletas durante 15 dias. Uma média de ocupação diária nos hotéis de 2.500 diárias, média. Né? Um dia mais, um dia menos, mas na média. Hotéis aí tiveram o melhor julho da vida deles nos últimos 30 anos, se bobear, na cidade de Blumenau, por conta da realização dos Jogos. Isso é o que o SESI pode nos ajudar a proporcionar. Esse ano teríamos a mesma coisa aqui. Sabe por que nós perdemos? Porque nós não tínhamos uma pista sintética. Nós tivemos que abrir mão, né? Toda a vistoria que foi feita, nós estávamos ótimos. No caderno quando nós assumimos o caderno de intenções lá, tinha dito que nós tínhamos que ter concluído esse ano, até março, eu acho, a pista sintética do SESI. Mas nós não podíamos fazer um investimento no privado. E o SESI não quis fazer investimento, com toda a razão, porque ele queria vender. Então, dentro desse contexto, perdemos os Jogos para João Pessoa. E agora nós estamos tentando trazer para o ano que vem, ou para o próximo, novamente os Jogos Escolares da Juventude. Então, nós estamos trabalhando para fomentar o SESI também como um espaço, respondendo a tua pergunta, né, de ampliação das ações de desenvolvimento econômico, um novo pavilhão de eventos para complementar, por exemplo, a Febratex. O Galegão vai ser um espaço para a Febratex. Por que não pode ter um espaço, mais um pavilhão lá da Febratex? Porque quem vem para Blumenau, não importa ele se deslocar um pouco e ter esse espaço. Assim como o próprio pavilhão da Artex, né, do Parque Prefeito Carlos Cusadrosi, também pode servir como espaço de apoio para eventos. Então, a gente está criando uma rede de ações e de eventos para potencializar o desenvolvimento econômico, o turismo de negócio e o turismo esportivo, que hoje é algo que tem gerado muito recurso e muita mobilidade. Nós estamos falando, e o Marcelo pode detalhar isso bem aqui, do terceiro maior equipamento esportivo do Brasil nessa modalidade. Isso não é para qualquer um. Somando isso, o SESI, somando Vila Germânica, somando Galegão, somando Artex, nós criamos um complexo esportivo para desenvolver atividades no paradesporto e no esporte para todas as categorias e potencializar ainda mais a nossa cidade nessa questão. Bom, então vamos lá. Os benefícios da municipalização do SESI. A gente vai ter, do ponto de vista esportivo, os impactos para o esporte. A gente vai ter mais medalhas, mais atletas, mais talentos. Quais serão os impactos para o esporte da cidade com a municipalização do SESI? Isso vai depender da nossa competência de fazer um bom trabalho no esporte em relação a isso. Na criação, a nossa iniciação esportiva, uma iniciação esportiva que tem dado resultados. Vamos levar agora atletas olímpicos também, atleta olímpico para Blumenau. Eu acho que vai da competência da Secretaria de Esportes de criar, implantar e melhorar esse programa de iniciação esportiva. Mas, fundamentalmente, nós vamos ter uma qualidade nos equipamentos esportivos que nós vamos apresentar a esse pessoal dos eventos, tanto de iniciação esportiva quanto de esporte de rendimento. Isso é inegável. Blumenau vai ter o espaço na Associação Artex para o paradesporto, vai ter para as nossas escolinhas de iniciação esportiva do esporte, o SESI com todo aquele instrumental, toda a disposição do esporte. Eu acho que essa proposta de entregar essa qualidade é clara e objetiva. Vai depender agora, claro, de uma série de questões de gestão do esporte, de caminhos que busquem aperfeiçoar isso. Mas do ponto de vista de qualidade dos equipamentos, é inegável essa conquista que Blumenau está tendo. E outro ponto importante que eu acho que é PC, você está falando de medalhas, de conquista, de resultado, eu acho que isso tudo é muito bom, né? Mas isso é o final da fila, né? É o final da corda. Eu acho que o ponto principal é aquilo que você pode oferecer de opção, de qualidade de vida e de modalidades para as nossas crianças e adolescentes. Oportunidade. E o esporte, ele é a alavanca propulsora da libertação ou da proteção das nossas crianças e adolescentes em relação a drogas, em relação a álcool, em relação à violência, em relação à marginalidade. No paradesporto, ela é a alavanca que tira as pessoas que, há alguns anos atrás, ficavam isoladas no quarto. Hoje estão ganhando medalha, estão ganhando bolsa atleta, estão representando a cidade de Blumenau no mundo afora. Porque há pouco tempo atrás estavam isolados porque tinham uma deficiência e se achavam inúteis, né? O esporte também é a ferramenta de fazer com que as pessoas possam se sentir
é meio estranho falar isso aqui, né? Porque não deveria ser assim, mas se sentir gente de novo, porque muitas pessoas, por conta daquilo que elas têm de acidentes, por conta da falta de mobilidade ou da deficiência que elas nascem, ou do acidente de moto que tornou ela paraplégica ou tetraplégica, elas se sentem nada, né? E o esporte, através do paradesporto, faz com que a pessoa se sinta alguém. O esporte é a ferramenta que pega alguém que mora lá na periferia, e basta olhar pelos grandes jogadores aí do mundo, que moram lá na periferia, num lugar isolado, que ninguém conhece, se tornar uma referência de alguém que pode sustentar a sua família, comprar uma casa para os seus pais, proporcionar uma vida melhor, mas, sobretudo, ele muda o caráter, né? Porque aquele que participa do esporte, ele tem a condição central de ter o seu caráter transformado através da disciplina, da responsabilidade, que o esporte, está aqui o Marcelo, que o esporte gera e faz. Claro que o Marcelo não seguiu muito isso, mas tudo bem, né? Brincadeira. Brincadeira à parte, né? Para pegar no pé dele. Mas é isso que o esporte faz. Pode fazer com que um atleta como o Marcelo, né, que há 40 anos atrás nos representou nos Jogos de Los Angeles, hoje seja alguém que foi e é referência no esporte, porque já foi secretário de esporte, hoje seja alguém e é referência como secretário de turismo no estado, porque assumiu a Secretaria de Turismo com muita capacidade, desenvoltura, e entregou um turismo diferenciado para a nossa cidade. Por quê? Porque ele teve uma formação de disciplina, de responsabilidade que o esporte trouxe para ele e para tantos outros. Então, a medalha é legal, é show, eu acho que a gente quer isso. Ver o Beck jogar lá, o metrô também é ótimo, mas o principal eu acho que a gente oferecer para as nossas crianças. Pensa o seguinte hoje, né? O que nós vamos ter em setembro? Os Jogos da Primavera. Ano passado foram mais de 11 mil atletas de Blumenau que participaram dos Jogos da Primavera. A maior competição do esporte estudantil do Brasil acontece em Blumenau. E de lá surgiram tantos outros, como o Marcelo, que participou na primeira em 1974, não posso dizer que ele tem mais de 60 anos aqui, né? Mas que ele participou da primeira lá em 1974, nos primeiros Jogos da Primavera, e que colheu o fruto disso aqui, brincadeiras à parte, né? Mas que colheu o fruto daqueles Jogos da Primavera, virou referência. Então, eu acho que tudo isso que você falou da medalha, mas eu sempre olho, talvez pela minha formação de administrador, mas principalmente minha formação social, como secretário de assistência social, eu sempre quando olho para uma ação, eu vejo o que isso pode mudar e transformar a vida daquela pessoa, tirar ela, às vezes, da miséria, tirar ela do esquecimento, tirar ela da inércia, tirar ela de uma família que é abusiva para uma transformação de vida. Sem dúvida, o esporte ele transforma uma sociedade, tem essa capacidade, né, de garantir um futuro melhor. O secretário, agora sobre o parque, o senhor falava sobre os parques, a importância da cidade, né, na implantação de novos parques. O Complexo Esportivo do SESI também terá um parque público. Também terá um parque público, fundamentalmente na parte de trás do parque, né? Uma área do SESI, né? A parte de trás do SESI. A gente já fez diversas visitas lá. Hoje, claro que ele está fechado, essa parte está fechada, precisa de melhorias, precisa de algumas ampliações, mas vai ser um grande parque público aberto. O que ele vai oferecer? Bom, primeiro aquele espaço para caminhada, um espaço de contemplação também, vamos dizer assim, contemplação da natureza. Quem sobe lá em cima sabe de quão bonito é visualmente olhar lá de cima do SESI. Poucas pessoas tiveram acesso da beleza que é ver a cidade lá de cima, as questões do meio ambiente colocadas ali, um parque natural com rios, corredeiras, enfim, tudo aquilo que a natureza nos oferece vai estar lá. Vai ser um parque lindíssimo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, livre, aberto à comunidade, como o prefeito sempre determina, não tem pagamento, não tem entrada, é aberto à comunidade, como será o Parque da Artex também, né? Mas, enfim, eu acho que o prefeito, o esporte hoje é o maior instrumento de integração de pessoas, não tem religião, não tem classe social, ele não tem barreiras, o esporte para entrar, todas as classes, todas as religiões, cores, todos estão dentro do esporte, é o maior instrumento de inclusão social que eu conheço, né? Porque ali vão pessoas milionárias com pessoas na pobreza extremas na mesma quadra, no mesmo local. Ele quebra todos os tipos de barreira e por isso esse investimento. O prefeito sempre tem dito nos seus discursos, talvez uma das poucas, se não a única cidade que na pandemia
além de manter o Bolsa Atleta, melhorou o Bolsa Atleta, né? Então, hoje a prefeitura tem, no governo do prefeito, uma gestão de entendendo o esporte, a importância que o esporte tem para a formação do caráter da pessoa. Eu acho que quem conhece esse meio sabe que muitas vezes tudo é discurso, né? Tudo vira discurso, que é mais para justificar, mas efetivamente quem conhece o esporte sabe, aquele que tem a sua mãe, que tem seus pais, que tem os seus filhos ali, sabe como o esporte consegue mudar a dimensão de vida dessas pessoas. Muito bem, para a gente fechar o primeiro bloco, a primeira parte do nosso programa de hoje, estamos conversando com o prefeito Mário Delbrandi, com o secretário de Turismo Marcelo Groy. Tem uma previsão de reformas, de melhorias para todo o complexo esportivo do SESI, 5 milhões de reais já estão assegurados. Essa reforma vai ficar para a próxima administração ou já dá para começar a adiantar alguma coisa esse ano? O que será possível fazer com esses 5 milhões de reais? Dá para reformar a pista de atletismo também? Então, eu acho que é importante destacar aqui, primeiro, antes de qualquer coisa, as pessoas têm prefeito. Hoje, quanto a prefeitura vai investir no SESI para manutenção? A prefeitura já investe. A prefeitura já investe lá quase 500 mil reais por ano de aluguel para que as nossas modalidades possam treinar lá. Desde a ginástica, o handebol, né, e outras modalidades lá que estão lá usando o SESI, como em outros espaços. Então o município já faz esse investimento. Então já tem recurso do município lá. Acho que é um ponto importante para ser destacado aqui. Esse recurso vai deixar de ser pago e já vai ser reaplicado imediatamente na questão da manutenção do SESI. 2. Outro ponto importante aqui. Quais as secretarias que vão para lá? Né? De cara, já vai a Secretaria do Esporte para lá, né? E de cara já vai a Secretaria da Pessoa com Deficiência para lá. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela paga aluguel, já vai deixar de pagar aluguel, vai estar lá a sede dela com polos. Ela vai continuar com a piscina de polo, ela vai ter um polo lá na Artex e vai ter a própria sede como um polo para a pessoa com deficiência. Outra coisa importante, a sede hoje da Secretaria de Esporte pode ser usada por uma outra secretaria que paga aluguel. Né? Então, você já começa a diminuir os aluguéis, né? E ter um foco de investimento em outras ações. Pode levar outras secretarias para, por exemplo, a própria Secretaria de Meio Ambiente, que hoje paga aluguel, pode ir para lá. Né? Eu não posso trazer todas essas definições porque eu não estarei prefeito dia 1º de janeiro. São algumas sugestões, né, que eu vou deixar para a nova gestão, né, que ela pode, de fato, tocar dentro dessa direção, até porque tem espaço até para outras secretarias. Alguém me diz, prefeito, dá para levar a Secretaria de Educação para lá? Espaço não falta, mas eu acho que aí não dá para levar porque a Secretaria de Educação tem que estar na região central da cidade para atender todas as escolas que tem nos 4 cantos da cidade. Então ficaria muito difícil alguém lá do sul do Garcia ou da Vila Itopava se deslocar ainda para lá. Então a gente também tem que ter responsabilidade naquilo que a gente desenvolve. Mas outras secretarias que não demandam tanto da presença do público e que a Praça do Cidadão atende essa demanda, podem se deslocar para lá, entre elas a Secretaria do Meio Ambiente e outras que o próximo governo pode definir, e outras estruturas de apoio complementares. Inclusive, o próprio prefeito, o gabinete do prefeito pode ter uma sala lá para atender autoridades ou para receber autoridades do esporte periodicamente, fazer reuniões, fazer reunião no colegiado, fazer reuniões ampliadas, pode ter espaço de turismo lá, pode ter salas lá para fazer reuniões, até para pequenos eventos, né? Para fazer locação para eventos menores. Então, tem várias possibilidades. E, claro, além do recurso da locação, para o próprio BEC e para o próprio metrô. Parte nós vamos apoiar, mas como eles são privados, né? Acho que é importante que é esporte profissional, né? Há uma necessidade também de que eles assumam parte dos custos. Mas em relação às obras, prefeito, vai ficar para a próxima administração? Ou nós estamos trabalhando, nós não podemos fazer. Não pode. O bem não é do município, né? Nós estamos trabalhando agora com base nesse documento para ver se a gente já consegue. Eu já pedi para fazer uma análise jurídica se eu posso contratar projetos para as áreas. Então, se eu puder contratar os projetos de revitalização e entregar os projetos já ao próximo governo. Mas eu preciso ainda, essa certeza eu também não tive, se aquele protocolo me dá essa condição de contratar os projetos. Entendi. Se tiver um parecer jurídico favorável em relação à possibilidade de realizar esses projetos, o que será a prioridade?
Eu acho que aí é o projeto que vai dizer o que é prioridade, né? Hoje eu posso estar achando que eu não tenho a necessidade de uma reforma urgente no telhado, mas o projeto vai identificar, olha, precisa fazer uma reforma urgente no telhado porque está chovendo muito dentro e a ferrugem vai trazer problema, né? Então, é o projeto que vai trazer essa questão. Talvez tenha algo de drenagem lá que está dando problema que a gente não saiba e vai acabar no projeto descobrindo. Talvez a prioridade vai ser a pista de atletismo e o campo, né? Então, o que vai dizer que é prioridade é o projeto em si. Claro, a nosso objetivo é o quanto antes deixar tudo o mais prático possível e adequado possível para que ele continue servindo a quem já serve e continuar a ampliar o atendimento à comunidade. Pois não, Marcelo. Não, assim, eu acho que o prefeito, a gente tem a obrigação e ele nos pediu para fazer primeiro, um plano econômico financeiro daquilo lá que nós vamos receber. Né? Então, a gente já tem esse estudo, já tem um estudo desse plano econômico financeiro. Por isso que, como eu disse no começo, nós sabemos exatamente o que nós vamos fazer lá dentro. A ordem de prioridades vai ficar da definição das prioridades com o prefeito e com a futura gestão da tomada de decisão. Mas, por exemplo, nós sabemos que temos que fazer a pista de atletismo sintética, sabemos que temos que fazer o campo e aumentar ele em 5 metros, né? Nós sabemos que temos que aumentar em 1,35 m a piscina lá fora e aquecer ela, nós sabemos que tem problemas no telhado, nós sabemos que tem problema no piso do ginásio de esportes. Então, nós temos esse diagnóstico e vamos colocar, o prefeito me pediu esse estudo, que se entregasse o mais rápido possível, vamos entregar sobre toda essa visão e aí a ordem de prioridades. É claro que 5 milhões não vão ser suficientes para fazer isso tudo, mas veja, foi um atestado claro daquilo que o prefeito e o governador assumiram naquela quinta-feira, da responsabilidade de passar isso para o SESI, e logo em seguida já veio uma resposta da Assembleia Legislativa colocando dinheiro para iniciar essas reformas. Esse dinheiro já está disponível se o município pudesse realizar as obras ou contratar os projetos? Esse dinheiro já está na conta? Ele também não pode ser repassado por conta da legislação eleitoral. Então, mas são compromissos públicos claros. Já tem documento assinado deles, só que eles não podem entrar na conta. O último repasse de recursos por conta da legislação eleitoral foi na sexta-feira, se não me falha a memória, dia 5 ou dia 6 de julho. Né? Então, dali até o final do primeiro ou do segundo turno, 30 dias depois, não pode haver repasse de recursos. Entendi. Que não sejam para a saúde, que não sejam aqueles de fundo a fundo, que já são ações continuadas. Só para o leigo, para a pessoa que está em casa nos acompanhando, mas por que não pode, se vai beneficiar toda uma cidade, a população, o esporte, por que não pode ter obra, por que o dinheiro não está disponível? Porque a justiça pode entender que a obra pode favorecer o candidato A ou B, é isso? Só para explicar para o porque há um entendimento de que o governo do Estado, isso não é só aqui, é em todo o Brasil, né? O governo do Estado pode estar, ou o governo federal, favorecendo determinado candidato no repasse do recurso. Por isso, há um período anterior em relação a isso e um período posterior, para que não haja esse favorecimento. Então, há uma limitação que a gente tem que cumprir. Lei eleitoral, aqui, nesse caso, a gente precisa cumprir. Muito bem, nós estamos conversando com o prefeito Mário Delbrandi, com o secretário Marcelo Groy aqui no Município Esportes. Atenção para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, deixa eu falar da Segalas Alimentos. Quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. Uma das principais distribuidoras de alimentos frigorificados do país é aqui da nossa região, e tem uma verdadeira seleção de produtos que fazem a diferença nos resultados e que não podem faltar aí no seu estabelecimento comercial. Escale a Segalas Alimentos e não dê chance para sua concorrência. Chame agora mesmo um de nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. E a lista completa dos produtos, os canais de contato, você acessa segalasalimentos.com.br. Intervalo.
Muito bem, pessoal. Segundo tempo do município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Hoje eu estou conversando com o prefeito Mário Delbrandi e também com o secretário Marcelo Groy. O assunto é o Complexo Esportivo do SESI. Nesse segundo bloco, BEC e Metrô vão jogar ainda esse ano? Como será a gestão? E também o nome. Vai mudar? O nome do estádio, o nome do complexo. Assuntos que a gente discute agora aqui no segundo bloco dessa conversa. Prefeito Mário Delbrandi já tinha dito que o estádio será uma homenagem ao rei do futebol. Isso não muda. O estádio vai ser Rei Pelé. Não Rei tem Pelé. como ser diferente, no espaço do estádio tem que homenagear. E vai ter alguma estátua, alguma homenagem para ele ou só o nome? Eu acho que eu não consigo definir o que eu não posso fazer, né? Eu não vou estar aí em janeiro, né? Verdade. Eu vou estar, sim, como cidadão, acompanhando as questões, vou deixar isso preparado, mas a gente não tem como definir todos os detalhes em relação a isso. Agora, com certeza, acho que é um ponto importante. É uma das poucas cidades, eu acho que em Santa Catarina, só vejo jogar em Blumenau e na minha cidade, Taió, né? Posso até falar em Taió, É verdade, jogou, né? Tocou, jogou. Jogou em Taió. E o teu pai jogou Meu pai jogou, ele, meu foi pai zagueiro jogou contra contra ele. No Olímpico tem uma história com o Santos. Nos 8-0? Foi 8-0. Foi 8-0. Foi 8-0 no segundo tempo, né? Isso, foi quase tudo no segundo tempo, Foi, se não foi tudo, né? Ah. Pelé é uma coisa... Até porque eu tenho dois... Eu sou daqueles antigos que tem dois times que torcem, sou Santista e Fluminense. Né? Finalmente um na segunda divisão e o último colocado no brasileiro, mas faz parte. Mas assim, o Pelé tem uma história. Se fosse Flamengo ia ser melhor. Mas assim, o Pelé tem uma história fantástica aqui em Santa Catarina, jogou em Florianópolis com o Avaí, inclusive tem livro aqui em Blumenau com o Olímpico. Meu pai teve uma ligação nesse jogo, Taió, então todo, eu acho que. Eu acho que o Pelé, quem viaja, eu tive a oportunidade de viajar. Quase o mundo inteiro sabe o que significa o Pelé para o Brasil. Hoje o Pelé, ele é mais conhecido que o Papa, ele é mais conhecido que qualquer figura, que os Beatles, qualquer figura mundial, todos, seja no Oriente Médio, seja em qualquer lugar do mundo, na África, todo mundo sabe quem é o Pelé. E eu acho que Blumenau, até por ele ter passado por aqui, pelo Vale, por Santa Catarina, acho que é uma justíssima homenagem ao maior jogador de futebol da nossa história. Então, estádio Rei Pelé. E o nome do complexo esportivo, que hoje é Bernardo Werner. Acho que o seu Bernardo Wolfgang Werner tem uma história com a cidade de Blumenau, né? Acho que o nome dele deve permanecer ou no complexo ou na parte dos ginásios. A gente não parou para sonhar ou pensar sobre isso. Acho que a gente realizou o primeiro grande sonho, que foi trazer ele para o município, né? A gente ficou 3 anos aí debruçado sobre esse processo, né? Vai e volta, reunião em Florianópolis, vai e volta, reunião em Florianópolis, vai e volta, reunião aqui, vai e volta, reunião na Fiesc, vai e volta, reunião no governo do estado. E a gente chegou no resultado que é ter a garantia que será de Blumenau. Então, acho que essa conquista ninguém tira mais de nós, né? Então, agora, o nome é um detalhe em relação a esse processo, né? Acho que o seu Bernardo já teve uma história maravilhosa, já é uma homenagem. Então, são detalhes que a gente tem que ir ajustando durante o tempo, né? Pode ser que o próximo governo ache que não tem que mudar também. Então, a gente tem aí um caminho que até dezembro, janeiro, vai se alinhar em relação a essas questões. Eu acho que esse é o menor desafio, né? O maior, claro, é a gente buscar os recursos, que a gente já tem um plano trabalhado, fazer os projetos de revitalização com base no documento que o Estado assinou conosco aqui, e com base nisso deixar os encaminhamentos para que logo no início do próximo governo, com 5 milhões em caixa, a Prefeitura possa, através da sua gestão, definir qual é a prioridade. A prioridade é o campo, a prioridade é a arquibancada, a prioridade é isso, a prioridade é o telhado, e fazer a primeira licitação para aplicar esses recursos de imediato e, claro, ir atrás de novos recursos, assim como eu fui, né, para realizar várias obras aí na cidade e entregar o máximo possível, né? Até, inclusive, deixar pré-pronto o projeto do parque público dos fundos, né? Que eu acho que é de vital, porque é uma das primeiras grandes entregas para a comunidade poder usar. Acho que vai ser maravilhoso para a comunidade poder utilizar aquele espaço. E outras coisas naturalmente vão se desenhar em relação a isso lá e vão continuar sendo estruturadas em relação a isso. E Blumenau, além disso, vai poder locar o SESI para a realização de outros eventos, né?
vai poder locar, como hoje ele já é locado, para a realização de encontros nacionais, de vários setores, bancário, jurídico, Sim. tem encontros aqui, né, jogos, que acontecem aqui em Blumenau. Shows ao ar livre, né, PC? Shows ao ar livre. O mundo inteiro faz shows ao ar livre em campos de futebol. Nós usamos a Vila Germânica, mas o ideal é aberto, espaços abertos. Eu acho que o SESI, o estádio vai se propor bem a isso. O SESI já foi local, já recebeu grandes shows, né? Eu vou lembrar de um grupo que fazia sucesso lá nos anos 80, que o show foi no SESI para, sei lá, 4, 5 mil pessoas. Balão Mágico. Xuxa, acho que Xuxa também, mas Balão Mágico de certeza. Não, foram vários shows. Então, é mais um local que a cidade ganha para a realização de grandes shows. E em relação à gestão, nós temos uma secretaria para cuidar do SESI. Como é que será a gestão? Quem é que vai cuidar daquilo lá, toda aquela estrutura, prefeito? Secretário, nós criamos, inclusive fomos criticados por isso, uma diretoria de parques na cidade. Porque a cidade tinha, quando eu assumi, tinha um parque, o Parque Ramiro. Hoje tem o Parque Ramiro, tem o Parque das Itopavas, entregue para a comunidade, funcionando e sendo expandido, né? Vai ter lá uma pista de BMX e uma pista de mountain bike, né? skate também. Mountain bike, skate, está lá, já tem os projetos, está em estruturação. Vai ter o Parque Prefeito Carlos Cruz Zadrosa, antiga Artex, também com uma estrutura gigantesca, e vai ter também o parque nos fundos da Artex. Então, essa diretoria vai ficar responsável pela estruturação dessas ações. Bem como a ida da Secretaria de Esportes para lá, ela vai tomar uma definição de gestão. Hoje, no meu governo, né, a gestão é com o turismo e lazer. Né? No próximo governo, pode ser com o esporte, pode ser com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Depende muito de quem estiver e do prefeito, ele vai definir qual é a visão. Eu não posso aqui dizer que vai ser turismo e lazer novamente, porque daqui a pouco a visão seja outra, né? Ou seja, complementar, diferenciar. É absolutamente normal isso, não é crítica, né? É natural, né? Então, mas nós temos hoje, quem toca, quem vai cuidar disso é a Secretaria do Turismo e Lazer e organizar essa parte. E aí, ao mesmo tempo, né, a gente vai se organizando, estruturando o que de espaços vão poder ser utilizados lá o quanto antes. Até porque vai ter mobília que vai ficar, vão ter espaços que hoje são os espaços de alojamento que vão ficar e que até na outubro vão ser usados novamente. São usados. Então, a gente não vai desmontar tudo que está lá. Só vai organizar e reestruturar para que haja uma boa gestão em relação a cada um dos espaços e itens lá. Muito bem. Nesse plano econômico financeiro, Marcelo Groy, elaborado aí, em relação ao valor para manter aquela estrutura toda lá, ele já apontou qual é o número? Quanto que será necessário? Nós temos assim um número aproximado, vamos colocar por volta de 178, 200 mil reais, mas são números aproximados porque nós ainda não fizemos a ligação com as sinergias que nós vamos ter com a prefeitura. Entendi. Por exemplo, como eu falo da iluminação pública, hoje se a parte do parque todo se encaminhar para a iluminação pública, hoje o maior gasto é energia elétrica, ele cai drasticamente. A conservação daquilo lá, se for a estrutura pública que hoje faz o controle da cidade. Então, mas assim, é um número, pelo benefício, é um número irrisório. Pelo benefício que o SESI traz para Blumenau, por tudo aquilo que a gente já conversou até agora, o custo de manutenção, é claro que a manutenção é uma coisa hoje fundamental para aquilo lá. Não é só reformar, porque reformar é fácil, entregar uma obra pronta, mas a manutenção daquilo é fundamental, definição de quem vai administrar aquilo lá para poder organizar. Claro que a gente tem expertise. O Parque Vila Germânica, a gente administra 290, quase 365 dias de eventos permanentes na Vila Germânica, a gente tem o controle daquela gestão, sabe como fazer. Agora, é claro que a definição da gestão fica para o próximo prefeito da tomada de decisão. Agora, qualquer custo que se falar hoje é muito pequeno perto do que o SESI representa para Blumenau. A gente vê redes sociais, a gente vê até a própria Artex lá, a Associação Parque Carlos Cruz Zadroani, prefeito Carlos Cruz Zadroani, o benefício. Veja, a Garcia vai ganhar um parque público.
que se não fosse adquirido pela prefeitura estaria fechado, como estava fechado hoje. Daí a importância. O mundo inteiro faz a seguinte avaliação, o mundo inteiro. Cidade que se diz de qualidade de vida se mede pelo número de parques. E Blumenau está entregando quase 600 mil metros quadrados de parque para a nossa cidade. 600 mil metros quadrados de parque para a nossa cidade. Então, é incalculável o benefício e falar em dinheiro em cima desses dados é uma coisa irrisória hoje, embora importante. Eu acho que é importante em relação saindo um pouco do SESI, falando em parques, né? Nós temos o Parque Ramiro na região central. Nós temos o Parque das Itopavas na região norte. Em setembro teremos o Parque Prefeito Carlos Curtis Adroes na região sul. Ano que vem teremos o Parque na região leste, que é o Parque do SESI. E em 2026 ou 2027 nós teremos o Parque na região oeste da cidade. Que é o parque que vai ficar no lugar do atual presídio. Okay. Isso, inclusive, já está documentado. Foi feito um acordo no Tribunal de Justiça. O governo do Estado já se comprometeu com a doação e a demolição do presídio para que a gente possa, como cidade, ter isso lá como um parque público. É uma contrapartida do governo do Estado. Isso, então nós teremos parque na região central nas quatro pontas da cidade. Veja o que é isso, né? Um parque na região sul, na região leste, um parque na oeste, um parque na norte e um parque na central. Então, toda a cidade vai estar abrangida por grandes parques, fora as pequenas áreas de lazer que também estão sendo reformadas. Nós estamos agora, vamos lançar a ordem de serviço, uma área de lazer gigantesca lá no Texto Salto, né, para a comunidade. Como nós já fizemos em vários pontos na região central, vários pontos, reformando áreas de lazer para a comunidade. Muito bem. Mas essa questão ali do custo, Marcelo, então, perto do benefício, mas qual é o valor hoje? Tu tens ele não está fechado. Mas assim, vamos falar... SESI, quanto é que ele gasta hoje para manter? Nesse valor, alguma coisa em torno de 2 mil... Vamos falar em números redondos aí, esses 200 mil reais, mas volto a repetir, são números do SESI, são números que a gente tem de algumas contas que nós fizemos com o SESI, que não contabiliza as sinergias que vão ter com o setor público, né? Que é muito difícil hoje falar em valores atuais. Nós temos números aí de um ano atrás, um ano e meio atrás, mas sim, o plano ele está executado, claro que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas ele dá uma dimensão daquilo que a gente vai encontrar lá dentro. Né? Tem mas o que é esse custo, né, Marcelo? Vigilância. Limpeza. Roçada, né? Tudo isso que precisa... E qual o tamanho daquela área lá? Exatamente. A área é só começando aí a limpeza da parte dos campos, das quadras, das arquibancadas, e assim tu vai somando. E prefeito, e parte disso já vai para lá. Porque cada secretaria tem o seu contrato de limpeza, já vai levar junto, né? Cada secretaria tem o seu contrato em relação até veículo, já vai levar junto. Então, tudo isso são questões que já vão junto com a secretaria para lá. Então, é um custo que já vai ser diluído só na ida da secretaria para lá, no espaço que ela vai fazer. Por exemplo, a Vila Germânia tem o contrato dos nossos parques atuais. Parque da Artex, que vai ser agora, Parque Ramiro, Parque das Itopavas. Então, por isso que eu digo, a gente fala em números absolutos, mas existe uma questão dessas sinergias que nós vamos fazer em relação ao que as outras secretarias vão trazer, aquilo que o próprio Parque Vila Germânica tem de... Muito bem. Senhores, existe, a gente está se encaminhando aí para a reta final do programa, existe alguma chance de BEC e Metrô jogarem ainda esse ano lá no SESI? Eu acho que não como um jogo oficial. Eu acho que aí tem uma série de regras, né, que precisam ser cumpridas. Eu já falei... Estou há 50 anos esperando no estádio. Eu já falei para o Marcelo que eu gostaria de ter aí um jogo do BEC e do SESI ainda esse ano, até para a gente oficialmente fazer uma recepção, né? Ainda esse ano do campo, um amistoso dentro dos gramados ali. O gramado não está de todo ruim, né? No tempo bom dá para fazer um bom jogo, né? Como o campo não é oficial, amistoso. No aniversário da cidade? Talvez no aniversário da cidade, talvez em novembro, né? Que aí daria condição de não estar vinculado à questão eleitoral. Agora no aniversário da cidade é capaz de alguém dizer, só está fazendo porque é questão eleitoral, então vamos deixar para novembro, porque aí você sai da questão eleitoral, você sai dessa questão de alguém dizer que está fazendo em prol de alguém, faz em prol de quem? Da cidade, né? Então, eu ainda não tive a oportunidade de chamar os dois
os dois dirigentes, mas eu quero fazer uma provocação boa nesse sentido, da gente poder fazer um jogo lá, mas para isso a gente precisa fazer uma vistoria nas arquibancadas, até para ver a segurança, a gente tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer lá, ter autorização da própria Fiesc, né, porque hoje nós não temos essa questão, os bombeiros têm que nos dar uma autorização para poder usar, então a gente está falando de algo que a gente ainda não é só botar o time lá, dá até para botar os dois times lá no campo, que aí a gente, mas sem torcida, mas acho que seria legal a torcida ir lá, a gente não só fazer o jogo, quem sabe fazer uma preliminar, né? Quem sabe fazer algumas outras, um show, né? Antes ou no final, fazer um show aí de uma banda, como a gente está querendo fazer lá na Artex, né? Então, para marcar a conquista do SESI. Né? Então a gente está pensando em algumas coisas aí para a comunidade, fazer um jogo e depois fazer um show, enfim, ou fazer um final de semana, né? Começa com um jogo, no outro dia um show, e aí trazer eu diria assim, no bom sentido da galera, né? Para ver e conhecer. Quem não conhece ainda, visitar, fazer um dia de visita, até para a comunidade poder ver. Aí o futsal, fazer o seu jogo demonstrativo, o vôlei, fazer o seu jogo demonstrativo, o paradesporto, fazer, né, a ginástica rítmica, fazer a apresentação, ou seja, fazer aquele dia de lazer que a gente faz na comunidade, fazer lá no SESI, né? Levar isso lá para dentro da comunidade, com os eventos da prefeitura, com os serviços, as ações, tudo lá. Show de bola. Eu quero aproveitar a presença do secretário Marcelo também para perguntar o seguinte, secretário, tem alguma previsão de melhoria para o Galegão? Não, nós temos um processo já de um termo referencial para a reforma do Galegão, fundamentalmente na questão do telhado, né? Pois é, justamente, eu passei ali outro dia e me assustei, porque eu vi umas duas grades, aquelas estruturas da cobertura, muita ferrugem. Não, sim, existem pontos delicados lá, mas que não oferecem risco nenhum, não há risco. Nós temos, os nossos engenheiros têm estado lá sempre olhando, e nós já abrimos um termo de referência para fazer uma licitação da reforma daquilo. Ainda para esse ano? Para esse ano ainda, para esse ano, inclusive o prefeito já nos cobrou isso, tem nos cobrado isso sistematicamente, mas que com tranquilidade nós temos. O Galegão é um espaço lá que nós usamos muito para as ligas, principalmente o vôlei e o basquete, mas que fique tranquilo, o Galegão está sendo bem cuidado. É claro que são muitas reformas. Vamos só lembrar que o prefeito, nesse governo, fez todas as apropriações nas áreas em torno do Vila Germânica, a reforma do Parque Vila Germânica, né? Enfim, foram muitas obras. Agora mesmo o Boulevard lá do Parque Vila Germânica, que quem passa lá, a grandiosidade dessa obra. Sem um centavo saindo pela prefeitura, e logicamente que o Galegão faz parte de todo esse projeto, junto com o Ramiro, de todo o projeto Vila Germânica, que nós vamos entregar esse espaço em perfeitas condições para o próximo governo. Muito bem, faltou dizer alguma coisa, prefeito, sobre o SESI? Eu acho que a comemoração da conquista do SESI. O SESI é nosso, o SESI é da cidade de Blumenau, o SESI vai ser um equipamento ainda melhor do que ele já é para a comunidade, para atender as nossas ações, para atender as nossas demandas, para fortalecer o esporte amador, para fortalecer o esporte profissional através de todas as modalidades que já fazem uso lá e que ainda vão poder fazer, como o BEC, o metrô e tantas outras coisas. Então, é um equipamento esportivo que nós conseguimos garantir, com a vinda dele para Blumenau, a continuidade da sua existência. Eu diria assim que a não vinda para o município, havia todo um desejo, inclusive da própria Fiesc, de desativá-lo como equipamento esportivo. Se isso acontecesse, nós íamos ter um prejuízo gigantesco para o presente e para o futuro da cidade de Blumenau. Então a gente conseguiu garantir a manutenção desse grande equipamento esportivo para a nossa cidade. E que coloca a cidade, o esporte da cidade em um outro patamar. Eu acho que assim foi uma espera de 20 anos, né? Quis o destino que fosse no governo do prefeito Mário, do governador Jorginho, né? Já passaram muitos prefeitos, já passaram muitos governadores, já muitos presidentes da Fiesc, e quis o destino que nós tivéssemos essa possibilidade de receber agora. A grande conquista de Blumenau, eu acho que
é um presente para Blumenau, para o esporte, para o turismo, para a cidade como um todo, e eu estou muito feliz com isso, muito feliz porque nós acompanhamos esse processo todo de municipalização, não foram uma, nem duas, nem três reuniões, foram dezenas de reuniões para nós chegarmos nesse momento de felicidade, de entrega. Eu acho que já não é mais promessa, já não é promessa de campanha, é uma realidade, a gente espera poder entrar lá definitivamente como proprietários, vamos dizer assim, o município de Blumenau, a população de Blumenau, a comunidade de Blumenau como proprietária daquele que desde 1977 sendo construído, depois entregue em 86 e agora passa definitivamente às mãos de Blumenau. Secretário, obrigado pela sua presença. Obrigado. Abraço, até a próxima. Prefeito, abençoado. Obrigado Deus pela abençoe. participação. Amém. Deus abençoe a cidade de Blumenau. Obrigado. Muito bem, conversei com o secretário de Turismo Marcelo Groy, com o prefeito Mário Delbrandi aqui no município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, quando o timaço da Segalas entra em campo, é qualidade para você e para o seu negócio. Atenção, hein? Vou falar porque é uma das principais, uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do país, que é da nossa região. E tem uma verdadeira seleção de produtos que fazem a diferença nos resultados e que não podem faltar aí no seu estabelecimento comercial. Escale a Segalas Alimentos e não dê chance para a sua concorrência. Chame agora mesmo um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Você confere a lista de produtos que vão fazer a diferença aí no seu estabelecimento comercial e os canais de contato acessando segalasalimentos.com.br. Estou fechando aqui mais uma edição do Município Esportes para o município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é canhão de audiência. Tchau, pessoal.